Essa imagem vai ilustrar muito bem, é um varal de lâmpadas, e nós vamos aqui inventar números para ela, porque não encontrei os dados que estavam ali, mas eu sei mais ou menos, tenho uma noção de quanto estava de abertura em cada uma dessas cenas, tá? Então, parando aqui a primeira imagem, 1.8 de abertura. O que acontece com o meu fundo? Ele desfoca. Ele desfoca porque a profundidade de campo é justamente o que o nome diz, profundidade de campo. Você vai imaginar que você tem a sua câmera aqui. E você coloca a abertura 1.8. Eu vou deixar ela aqui e vou ilustrar a frente. Então, nós temos a distância focal, que é onde é o mínimo de distância que vai pegar a minha foto. Então, se eu mexer no meu foco aqui, não vai pegar porque não é uma lente macro. Eu também vou falar de tipos de lente e seus usos em outros conteúdos. Mas se eu colocar meu dedo aqui, por exemplo, talvez já esteja em foco. Aí eu vou e foco o meu objeto. A minha profundidade de campo a 1.8, ela é aproximadamente a distância entre minhas duas mãos agora. Ou seja, se eu tiver um objeto maior do que isso, uma parte dele vai ficar desfocado. Como você pode ver na imagem, a lâmpada inicial, a lâmpada azul, está completamente focada, mas 1 centímetro para lá dela já não está mais. E aí, a pessoa tirou a segunda foto a 2.8, por exemplo. A distância do foco aumenta um pouco. E aí você tem um pedaço do fio nítido e a lâmpada primeira nítida. E repara que o fundo está totalmente desfocado. Já na terceira foto, à esquerda embaixo, você tem uma abertura provavelmente 4, onde você tem uns 30 centímetros de fio já em foco e a primeira lâmpada, e você começa a ver melhor os elementos lá do fundo. Já dá para identificar que aquele borrão branco é uma lâmpada também. O borrão vermelho nem existia lá atrás, ó, e agora você vê que existe uma outra lâmpada fazendo curva lá. Aquela janela na primeira foto não dava para saber o que era, e agora você consegue já identificar que é uma janela. E nem mesmo a padronização dos tijolinhos dava para ver, e agora você já consegue enxergar que tem alguma coisa ali. E na foto 4, você está com a abertura ali em torno de 5.6, que já daria para ver a primeira e a segunda lâmpadas em foco, 100% em foco. Por mais que as demais ainda estejam um pouco fora de foco, dá para entender o que são aqueles elementos. Isso é chamado efeito bokeh. Eu vou falar dele um pouco mais para frente aqui nos slides. Então, você vai vendo que o efeito colateral da abertura é a profundidade de campo. Se você está fotografando, como eu falei lá no começo, um ambiente escuro, de muito movimento, como um crossfit, e você precisa congelar aquele movimento, se você abrir muito e deixar em 1.7, 1.8, você corre o risco de que parte do seu objeto, ou da pessoa que você estiver fotografando, fique fora de foco. Tem como você ajeitar isso? Tem. Porque quanto maior a distância que você está do objeto, menor ela é. Aquele objeto fica pequeno, certo? Então ele cabe dentro desse espaço que nós temos como profundidade de campo. Eu vou avançar aqui para o Hack 3, tá? O Hack 3 eu vou pedir para você olhar na sua lente e testar. Qual que é o teste que você vai fazer? Você vai colocar em diversas aberturas e vai testar quais delas vão ter melhor desempenho em questão de nitidez. Por quê? A 1.7, por exemplo, como é na minha, esse campo, essa profundidade de campo é tão pequena que muita coisa fica fora de foco, inclusive o que era para estar em foco. Então é uma abertura que eu raramente uso. O hack que eu vou dar para você aqui é você fazer esses testes, porque, por exemplo, em 2.8 a minha lente seria a melhor distância focal aqui na minha profundidade de campo, que me daria uma nitidez maior. E você testa aí na sua e vê qual é a melhor, porque daí você utiliza esse F, vamos dizer assim, tá? Essa abertura para te dar um resultado melhor no que você precisa nas suas fotos.